Graça e paz em nome de Jesus. Essa manhã eu gostaria de refletir com vocês, pensar com vocês, meditar com vocês sobre algo que acontece sempre no final do ano. No final de ano, algumas coisas mexem conosco, em termos de família, em termos de vida pessoal, e mais do que nunca, em cima de sonhos, coisas que passaram, dificuldades que às vezes enfrentamos, vitórias que tivemos, derrotas por atitudes que tomamos impensadas. E nós vamos pensar um pouquinho com Moisés. O salmo mais antigo da Bíblia, o Salmo 90, escrito por Moisés. Um homem que escreveu esse salmo no final da sua vida, onde passou por algumas situações difíceis. Tomou atitudes racionais, pensando ser inteligentes, como matar aquele egípcio, teve as suas consequências, mas também um homem que se arrependeu, que volta atrás, dobra os seus joelhos, reconhece seu estado, retoma a sua vida com Deus e se torna o libertador de Israel. Este homem, que em cima de tudo que aprendeu a respeito de Deus, a respeito de si mesmo, a respeito do homem, a respeito da vida, a respeito da eternidade, ele vem nos trazer um dos textos de uma das orações mais preciosas e necessárias para o dia a dia de cada um de nós. Vou ler o Salmo. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade, eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas a homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina, brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles, o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano e consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. O som. Deixa a sua imagem e dá ideia para eles. Mamãe. Aí, deu. Valeu, chefe. A gente chega lá. Isso. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema
é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Por isso que a grande oração do verso 12 do próprio salmista foi: ensina-nos com contar dos nossos dias a alcançar a sabedoria do coração. Vocês percebem um pouco uma tradução diferente. A gente conhece, ensina-nos a contar os nossos dias. O texto no hebraico, no original, é muito mais profundo. Ensina-nos com o contar dos nossos dias alcançar sabedoria de coração. A ideia é que cada um de vocês, cada um de nós, cada dia que a gente vive, é um tempo onde o Kairos e o Cronos estão presentes. O Cronos, esse tempo e espaço que você conhece, que vai correndo, você se assusta, vai envelhecendo. E o outro é o verdadeiro Kairos, o tempo de Deus, o tempo investido nas coisas do reino, o tempo investido com a direção de Deus, com a presença de Deus, onde surgem decisões sábias, decisões corretas na vida, onde a gente aprende na luz celestial tomar as decisões segundo o coração de Deus. Por isso nos tornamos pessoas sábias e bem-sucedidas. A oração do salmista foi, claro, ensina. Agora a gente teria que perguntar, que valor tem o tempo? Porque quando a gente pensa muito em tempo, como eu disse, é mais no Cronos. A gente se preocupa com esse tempo do espaço, do ano, do mês, da semana, do minuto. E eu queria comentar com vocês, alguém escreveu sobre isso e fez uma boa aplicação. Diz, para você perceber o quanto vale um ano, pergunte para um estudante que repetiu de ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve o seu bebê prematuro. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte àqueles que são enamorados e marcaram o encontro e estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o transporte, o ônibus ou o avião. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a alguém que venceu a medalha de prata numa Olimpíada, que foi por milésimo de segundo. Esses tempos, às vezes, não mexem tanto com você. Mas, às vezes, a gente para e faz algumas comparações e nós fazemos com que os anos se tornem dias. Eu não sei quantos anos vocês têm, mas pelo menos faz um pouquinho de projeção. Os anos de 10 anos, 3.653 dias. E aí você vai colocando, se acha entre um e outro, eu já estou com mais de 21 mil dias. Agora, vocês imaginem olhar para trás e saber que desses dias eu darei conta, meu Deus. O que eu fiz, quantas atitudes que não deveria ter tomado, quantas ações impulsivas, quantas vidas eu entristeci, quantas palavras de morte eu produzi. Agora, por outro lado, quantas palavras de vida, quantas pessoas reconciliadas, quantas pessoas usadas realmente por Deus para me abençoar. É uma história, é uma vida, mas só que quando a gente fala de tempo diante da palavra de Deus, eu tenho que compreender, em primeiro lugar, que Deus, somente Ele é eterno e nós somos efêmeros, finitos. E não adianta nós só compararmos com o vídeo que a gente viu, porque não existe idade, existe uma sentença, que é a morte, que foi a maldição que caiu sobre Adão e Eva. E essa maldição só pôde ser resolvida com a cruz de Cristo,
porém ela não pôde ser ainda efetivada na sua plenitude, porque não haverá mais morte, não haverá mais dor, somente nos céus. E você anda nesse paralelo do sofrimento, da dor, da tristeza, das tempestades, e ao mesmo tempo, se você não compreende que só Deus é eterno e só Ele tem a verdadeira vida, você fica debaixo de uma maldição e caminha para a morte eterna. No momento que você tem a percepção de que realmente você é finito, depende de Deus, depende da sua salvação, depende da obra da cruz, depende da obra da ressurreição, aí sim, você sente a eternidade, você vive em função da eternidade e você simplesmente caminha, como diz Billy Graham, para casa, quando chega no fim. Ou idoso, ou jovem, mas no tempo que Deus determinou para você e para mim. Amados, nós temos que pensar, por outro lado, que muitos querem pensar diferente de mim. E dizem, não, vamos dar um jeito para ver se a vida é longa, porque é tão bom aqui. E nunca esqueço do meu avô, porque o meu avô, depois que ele aceitou a Cristo, ele tinha 87 ou 88 anos, e disse, como um bom árabe, né, negociante, né? Neto, não dá para a gente orar a Deus para dar mais uns 5 anos aí para nós? Eu disse, vô, se o senhor chegar a 95, se o senhor chegar a 100, o senhor sempre vai querer ir para frente. Porque o sentimento de eternidade está em nós, porque faz parte da imagem de Deus. Só que ele não é resolvido aqui. E algumas pessoas tentam trabalhar com essas coisas. Tem um filme que se chama-se O Preço do Amanhã, alguém assistiu aqui? Olha, várias pessoas. É uma pulseira que as pessoas têm, e eles fizeram o seguinte, uma metáfora, né, o filme, lógico, que é ficção, um futuro não muito distante, onde a ciência descobriu o processo que interrompe o envelhecimento aos 25 anos. Quando você chega aos 25, você só tem mais um ano. Agora, porém, se você quiser comprar, você pode comprar mais. E no mundo capitalista virou negócio. Então, vocês imaginem as brigas, as concorrências. Aí os grandes ricos disseram, espera um pouquinho, tem muita gente comprando, vai ter muita gente. Vamos aumentar o preço. E nessa concorrência, foi colocado num cofre forte uma pulseira de 1 milhão. Então, todo o filme gira nisso. Mas a pessoa está trabalhando, e aí ela termina o dia do emprego, ela tem a pulseira, ela coloca numa máquina, se ele trabalhou bem, vai aumentar os dias, ou vai ser retirado os dias. Vocês imaginem um sufoco. Só que o povo esquece que existe determinações na Bíblia, o diferencial bíblico aos homens. Está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois o juízo. E aqui só um parênteses, não é a hora para pregar sobre isso, mas define muito bem que não tem reencarnação, não tem chance, viu? Um grande erro da reencarnação é querer dar chance para os outros. Deus diz, não tem chance, é uma vez só. É no aqui e agora que você define. Só que tem algo um pouco mais pesado para nós. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Queridos, nós todos, difícil, essa é a primeira parte da história, vamos morrer. Ou Cristo volta e nos leva. Eu tenho alguns pastores que eu conheci, daqueles bem animados, bem pentecostal, homens de oração mesmo, dizem, não vou morrer, Cristo vai chegar antes, mas eu não vou enfrentar a morte. Todos eles já enfrentaram. E gente, não era gente assim, gente de oração, gente de jejum, né? E morreram, alguns com 88, alguns com 89, mas não escaparam. E outros, como eu me lembro, quando um amigo, quando ele tinha 16 anos, ele sentava no fundo da igreja, e o pastor sempre fazia apelo para que ele acertasse a vida com Deus, para que tivesse a eternidade, e ele tinha aquela expressão, amanhã eu vou, eu sou muito jovem. Algumas semanas depois, ele comeu essa carne que vende churrasquinho na rua, estava estragado e ele morreu. Ninguém.
é dono da vida, porque ela está nas mãos de Deus, o que nós temos é que estar preparado. E o tempo que nós aqui ficarmos, para que haja felicidade, sentimento de eternidade, segurança de que lá é melhor do que aqui, nós temos que aprender a contar os nossos dias. Sob o primeiro prisma, aponta a direção dessa bênção para uma vida bem-sucedida, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Que maravilha. Amados, a Bíblia diz para a gente pedir sabedoria dos céus. E a sabedoria de Deus é com essa pureza, pacífica, amável, compreensiva, a misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Todas essas coisas nós precisamos no dia a dia. Nós levantamos para tomar decisões, para falar com pessoas. Nós levantamos para fecharmos negócios. Nós levantamos para resolver problemas de conflitos familiares. Nós precisamos da sabedoria de Deus, porque a finitude que está em nós nos trouxe a maldição que acompanhou a desgraça chamada pecado. E a natureza pecaminosa nos limita a decisões sábias. A natureza pecaminosa dificulta você e eu a tomar decisões que nos levem a situações bem-sucedidas na vida. Por isso eu tenho que clamar, pedir a Deus essa sabedoria a cada dia que eu vivo. Então a minha vida diariamente precisa estar no altar de Deus. Levantar, primeiro buscar a face de Deus. Levantar e buscar o ensino de Deus, a revelação escrita de Deus. Levantar e, se necessário for, jejuar diante da luta e da batalha, para ter a sensibilidade espiritual das decisões. Queridos, a sabedoria do alto, ela é divina e é evidenciada nas nossas ações. Vamos ser sinceros aqui? Se nós fazermos uma retrospectiva só de um ano, que geralmente faz só de um ano, né? Eu tive uma vez a alegria no meu doutorado de ter que fazer de 50 anos. E pensa, lógico que eu tive que perguntar para minha mãe como é que eu nasci, né? Mas eu fiquei impressionado. E sabe que a coisa mais importante, se vocês um dia quiserem fazer isso, faz de 5 anos, 10 anos, quantos anos vocês quiserem, mas vocês vão perceber os tempos que Deus se manifestou em Vale de Jaboque, em Vale Memorial de Betel, em Passagem de Jordão, em Passagem do Mar Vermelho, virá à tua memória, porque Deus esteve ali. E você vai perceber nessa trajetória com alegria o tempo que... Agora, quando você lembrar as desgraças, certamente eu não preciso dizer para você, Deus não foi consultado, você não orou, você consultou quem não devia, e você foi impulsivo antes de se aquietar e saber, como o Salmo 46, 10 diz, aquietai-vos, pare, saiba que eu sou Deus, sou exaltado na terra e exaltado entre as nações. Queridos, data vênia é questão pessoal minha. Mas quando eu vejo as coisas agitadas, as coisas não estão acontecendo, e mesmo que eu sou servo de Deus, mesmo que eu sou filho em Cristo Jesus, eu sei que eu tenho que parar. Para que, como diz o salmista, onde eu coloco a minha mão, se está vendo desgraça e não bênção, não faça mais nada. Você precisa ir em direção a fechar o teu quarto, estar com o teu Deus, dizer, Senhor, a coisa está ruim. Eu abro a boca da desgraça. Eu tomo decisão em negócios, perco tudo. Eu vou procurar emprego, todas as portas estão fechadas. Senhor, cadê o Deus que cuida da minha vida? É nessa hora que Deus vai falar ao seu coração. Ali você vai se render, porque junto com o Deus eterno que habita nas alturas, esse mesmo Deus habita quando tem o contrito de coração. E quando você está quebrantado, você está na presença dele. Gente, que gostoso.
vem a sabedoria do alto. Você levanta seguro, você fala de forma segura, você fala às vezes de forma ousada e você fala de forma profética, porque você esteve na presença de Deus. Amados, não podemos contar de forma medíocre o nosso tempo. Como disse o Dr. Shedd, que faleceu há pouco tempo, quando a gente vê esse mundo, a vida é uma escola, nos ensina a ser espertos, calcular riscos, investir para receber mais, especialmente para cuidar de nós mesmos. Uma vida egoísta, onde os resultados podem ser desastrosos. Incrível o medo que as pessoas têm hoje de pedir conselho, até por pessoas que confessam ou dizem confessar a Cristo como o Senhor. Nessas conversas e conselhos, mentira presente, corrupção presente, mudanças de comportamentos imorais, e tudo isso em cima de conselhos para que você seja bem-sucedido, para que você tenha bons negócios. E o incrível é que as pessoas, às vezes, fazem um referencial nas suas decisões, onde não há sabedoria. No momento que você pega as coisas do mundo como ponto de referência e como base de decisões, você está sujeito a maldição e desastre na sua vida. Mas no momento que você parte do referencial da palavra, onde você parte daquilo que Deus falou ao teu coração, e você ouve pessoas que verdadeiramente temem a Deus, você toma atitudes sábias. A Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria é qual? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Desculpe a coisa bem simples, mas quer errar menos? Tema o Senhor. Quer tomar decisões na maioria do tempo certas? Tema o Senhor. Vá diante da face do Senhor, porque Ele vai lhe dar o sentimento de eternidade e a segurança de decisões. Eclesiastes 12:1, os dias desperdiçados são justamente os que não trouxeram nenhuma lição sábia ao coração. Eu creio que é horrível você chegar no final do dia, olhar para trás e dizer, gente, o que houve? O que fiz hoje? Que dia que é esse? Que vazio. Então, preste atenção numa coisa. Em parte, esse sentimento está certo, porque a Bíblia diz que a vida é que nem a vaidade, que é um sopro. Passa rápido. Mas agora eu vou dizer outro segredo para vocês. Quando você teme ao Senhor, a realidade da eternidade está dentro de você e ela se manifesta. Então, a vida passa a ter sentido, significado. Você tem motivação e você sabe o que você faz. E as suas decisões são certeiras. A promessa que temos nesta manhã é tomar posse. Tomar posse do quê? Isaías 54 diz, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. E como disse antes, Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Escute, amados, se não reconhecermos a Deus como fonte de sabedoria, o nosso alicerce para tomar decisões sábias será instável. Estaremos propensos a erros e escolha tolas. Vamos sair dessa mediocridade de empurrar a vida, de ver como dá e chegarmos no final do dia. O que eu fiz? O que eu decidi, o que eu realizei, Deus direcionou e Deus me cuidou. É isso que Deus pede. Por isso, vamos, em nome de Jesus, sair da vida medíocre, consumista, egoísta, para uma vida por excelência, sob a direção absoluta de Deus. E diante do efêmero e da vida curta, viver sob os valores do reino. O salmista não pensa apenas em experiência racional, mas sim que marquem profundamente seu coração. Ele não deseja apenas o que pratico de cada dia, mas o que diz respeito à minha alma, à paz e à eternidade.
Nós não somos só o físico, nós somos alma, nós somos espírito. E quando não há realização nessa alma, quando não há satisfação nessa alma, quando não há satisfação no coração, quando o nosso espírito não tem a testificação da paz de Deus, nós apenas subsistimos. E nós empurramos a vida, como eu disse anteriormente. O gostoso é experimentar João 10:10, o que diz a respeito de Jesus: eu vim para dar vida e vida em abundância. É essa vida que ele promete, mas para aqueles que vivem o conceito, os valores do reino acima de todas as coisas. Eu tenho que olhar, gente, para o céu. Agora, se não, Calice, você está com 62 anos, você tem que olhar mesmo que pode estar chegando. Não. A minha alma, desde criança, tem um vazio por essa eternidade. E essa eternidade é que me faz, quando satisfeita, feliz. E o único que me faz feliz é o Deus que me dá essa eternidade em Cristo Jesus. Queridos, sabe o que é o resultado maravilhoso disso tudo? Sabedoria de Deus na minha vida é enxergar sob o prisma de Deus, colhendo os frutos para a eternidade. Os pecadores, os ímpios que se afastam de Deus, buscam prazer e sucesso com visão curta. A visão de Deus é lá na frente. É tão lá na frente que ela é profética. É tão lá na frente que ele vai te desviar de lugares que levariam ao desastre da sua vida. Essa é a visão profética. Calixto, fica aqui, vá lá, deixa de fazer isso, senão você vai colher maldição na sua vida. Então, nesse momento, quando eu tenho essa sabedoria, eu tenho essa sensibilidade espiritual, ouvido sensível, coração sensível e espírito com testificação do Espírito de Deus. Amados, enxergar longe, além do horizonte dessa vida curta e insegura. Um conhecimento que vem com a vida, mas que não me leva a ser descrente, mas depender mais de Deus. Quanto mais você conhece, quando vem de Deus, mais você sabe o tamanho de Deus, a sua pequenez, o quanto somos efêmeros, mas o quanto Ele pode fazer. E eu quero usar uma ilustração, foi até minha filha que me deu ontem, ela estava fazendo a devocional dela. Se você viver dessa forma, você vai experimentar milagres. E ela me contou ontem da devocional dela, de Maria e José. Quando Maria recebe a revelação que ia ser grávida do Espírito, ela recebe a revelação, conta para o José, é lógico que é difícil José acreditar, né? Aí o anjo fala com José para que trouxesse clareza de que aquilo vinha da parte de Deus. Porém, meus irmãos, assim mesmo, humanamente, qual de vocês acreditaria nisso? Agora, na nossa sociedade, tem um status, né? E naquela época? Só que a comparação que até pus o autor aqui, o Lucado, colocou, é o seguinte: Deus diz, você está num galho aí bem forte, né? Bem forte, tem um tronco aí que está tranquilo, sai daí e vá subir no quê? Num galho fino. Deita lá. Mas perdeu toda a zona de conforto. Criou uma situação totalmente de instabilidade. Mas essa instabilidade, se ele entendesse que era um ato de fé e obediência, ele viria o milagre de Deus como ele viu. E ele acreditou que aquela voz veio de Deus. Escute o que eu vou falar. Tem gente com muito mais experiências com Deus do que eu aqui. Já percebeu? Todas as vezes que Deus falou com você, porque Ele fala com todos, e você ouviu e obedeceu, quais foram as consequências? Até milagres surgiram na sua vida. Porque a palavra que vem do alto, ela é poderosa. Poderosa para realizar na sua vida, não só a vontade de Deus, mas colocar você no caminho que Ele deseja. Amados, para concluir, algumas observações. Contar os dias debaixo da luz da eternidade, sob a direção e poder de Deus, certamente nos levará a uma vida com significado, pois trará o sentido de eternidade que nossa alma anseia. Contar os nossos dias,
que temos separado por Deus debaixo da luz da eternidade, nos levará à colheita de decisões abençoadas e de experiências de vida que trarão alegria a todos que de uma forma ou outra estão envolvidos conosco. Eu escrevi a pastoral desse mês, pastor Sebastião pediu que eu escrevesse, e eu falei sobre avivamento, e uma palavra muito forte que eu uso, e que Deus tem me trazido ao coração, é que às vezes a gente quer fazer porque sente, não por disciplina. Nós somos filhos de Deus, somos discípulos de Jesus, seguimos o Mestre que deixou mandados e ordem para que nós fôssemos felizes. Porém, eu preciso da disciplina, de querer obedecer, da disciplina de separar o tempo, da disciplina de dobrar o joelho, da disciplina do jejum, e isso é o meu lado. A Bíblia é clara, Deus não está com o ouvido fechado, nem os braços cruzados, que não possa ouvir nem abençoar, mas são os meus caminhos, que fazem separação entre eu e Deus. Na disciplina, eu vou até o altar dele, dizer, Senhor, não estou ouvindo, e eu vou ter que ouvi-lo, se o meu coração for quebrantado, e eu estiver rendido aos seus pés, consagrando tudo que eu tenho. Queridos, vamos viver em gratidão ao Senhor pela vida. Eu não sei se vocês fazem isso, mas às vezes eu levanto quando eu abro o olho, e olha, vocês podem dizer, não, é por causa da idade. Não, desde que eu me converti, tem dias que eu tenho que observar isso, né? Mas desde que eu me converti, gente, às vezes eu levanto, abro meu olho e na hora eu digo, Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Parece uma coisa simples, mas é o reconhecimento que é Deus que me dá vida. Em segundo lugar, Senhor, que eu viva com tal sabedoria, que eu seja instrumento de outras pessoas encontrarem o mesmo amor e a vida eterna. Em terceiro lugar, Senhor, que eu possa viver de tal maneira que possa produzir frutos na vida de pessoas. E quando o Senhor me levar, ou eu chegar ao fim, eu possa dizer com o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ai, que coisa deliciosa, gente, ter essa segurança. Wagner, vem aqui, por favor. Qual que vai ser nossa oração hoje? Nossa oração de consagração vai ser render tudo que temos aos pés do Senhor, reconhecer que somos frágeis, confiar na justiça do eterno e imutável e receber a verdadeira vida em Cristo, que é a fonte da água que nos salva.